Oração ao Espírito Santo que vai renovar suas forças. O sopro que desperta o que estava adormecido. Dentro de cada pessoa existem sementes de força, dons e sonhos que muitas vezes permanecem adormecidos. O peso das lutas, as frustrações acumuladas e os desgastes da vida cotidiana podem sufocar essas sementes, fazendo parecer que já não há vida dentro delas. Porém, a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo é aquele que sopra sobre o que parecia morto e traz de volta a vitalidade. Assim como no princípio o sopro de Deus deu vida ao homem formado do pó, o mesmo Espírito continua a agir hoje, despertando aquilo que o tempo ou as circunstâncias tentaram apagar. Esse sopro não é apenas simbólico, mas uma experiência real. Ele se manifesta como uma convicção interior que reacende a esperança, como uma coragem repentina diante de uma situação que parecia impossível, ou até como a lembrança de uma promessa que você tinha esquecido. O Espírito Santo sopra sobre o coração cansado e reacende a chama da fé. Onde havia cinzas, ele faz nascer fogo. Onde havia silêncio, ele libera uma nova canção. Onde havia estagnação, ele gera movimento. Talvez você tenha dons que ficaram enterrados por anos. Talvez tenha desistido de sonhos porque acreditou que era tarde demais. Mas o sopro do Espírito é capaz de romper todas as barreiras do tempo e reacender aquilo que parecia perdido. Esse renovo não vem de esforço humano, mas da graça divina que não permite que a vida de Deus dentro de você seja apagada. Quando o Espírito sopra, a alma cansada se levanta, a mente se abre e o corpo encontra novas forças para continuar. Esse despertar não acontece apenas no âmbito espiritual, mas também no emocional e até no físico. Uma palavra do Espírito pode transformar lágrimas em alegria, pode tirar o peso da ansiedade e substituir por confiança, pode devolver ânimo a quem já não queria mais levantar-se da cama. Ele sopra de forma suave, mas irresistível. E esse sopro é o sinal de que Deus ainda não terminou a obra em sua vida. Se até aqui você se sentiu estagnado, sem direção, e acreditou que seu tempo havia passado, essa é a hora de permitir que o Espírito Santo sopre sobre você. É a hora de abrir-se para o renovo, de entregar as cinzas e receber fogo, de deixar que ele desperte os dons, a coragem e a fé que ainda existem dentro de você. O sopro do Espírito não apenas desperta, mas mantém vivo. Ele é a garantia de que aquilo que Deus começou em você será completado. Quando o silêncio se transforma em resposta, há momentos em que o silêncio de Deus parece pesado demais. O coração clama, as orações se repetem, mas a impressão é de que não há retorno. Esse aparente vazio gera dúvidas. Será que ele me ouve? Será que o Espírito Santo ainda está comigo? É justamente nesse cenário que muitos não percebem a forma sutil como o Espírito fala. Porque o silêncio não é ausência, mas uma linguagem. É um espaço em que o coração aprende a escutar o que não pode ser dito em palavras. O Espírito Santo se manifesta de maneira profunda nas pausas da vida. Quando a correria diminui, quando a exaustão força o corpo a parar, quando já não há argumentos para apresentar, ele aproveita para revelar a paz que ultrapassa qualquer explicação lógica. Essa paz não vem como som ou discurso, mas como uma convicção interior que acalma a ansiedade. O silêncio se torna resposta quando o coração percebe que a presença dele é suficiente, mesmo quando não há sinais externos imediatos. Muitos buscam barulho espiritual, experiências intensas, milagres visíveis. Mas o Espírito Santo também atua no simples, no discreto, no sereno. Ele fala quando você se cala, porque nesse momento não há distrações. As respostas mais profundas da vida muitas vezes não chegam em frases prontas, mas em percepções que brotam no íntimo. O silêncio, que antes parecia vazio, passa a ser preenchido pela certeza de que Deus está presente. Esse aprendizado transforma completamente a forma de caminhar. Em vez de interpretar o silêncio como abandono, você aprende a enxergá-lo como cuidado. Porque enquanto você não ouve palavras, o Espírito está ajustando sua fé, curando suas feridas e fortalecendo sua confiança. É nesse espaço que você amadurece.
porque entende que nem sempre precisa de explicações para continuar. Às vezes, basta a certeza da presença. Assim, o silêncio se torna resposta quando você descobre que a ausência de ruídos não é a ausência de Deus. É prova de que Ele confia que você pode permanecer firme, mesmo sem sinais imediatos. É ali que a fé se purifica, que a esperança se solidifica e que a confiança se torna real. O Espírito Santo não precisa de barulho para ser real. Ele é a voz que se ouve no silêncio, o consolo que surge sem palavras, a força que cresce na espera. O que parecia vazio, na verdade, é cheio da presença dele. Esse é o convite. Em vez de temer o silêncio, abrace-o como parte da resposta. Porque é nele que você aprende a confiar mais na pessoa do Espírito do que em evidências externas. A força invisível que sustenta a caminhada. Existem períodos da vida em que tudo ao redor parece exigir mais do que você tem para oferecer. O trabalho pressiona, a família demanda, as emoções oscilam e o corpo dá sinais de cansaço. A sensação é de que a caminhada ficou longa demais e as pernas já não aguentam. Nesse ponto, muitos acreditam que só resta parar. Mas é aí que o Espírito Santo se revela como a força invisível que sustenta. Ele não aparece em forma de espetáculo, mas como uma energia discreta, constante e real, que levanta quando tudo o que existe em você clama por desistir. Essa força não pode ser explicada por teorias humanas. Ela se manifesta no momento exato em que você acredita que não dá mais. É aquele sopro inesperado que permite suportar mais um dia, tomar mais uma decisão, dar mais um passo. É como se mãos invisíveis o empurrassem suavemente para frente, lembrando que a jornada não terminou. Essa sustentação não depende da sua disposição física, mas da promessa divina de que o Espírito Santo é o Consolador e o ajudador que jamais abandona. Quantas vezes você chegou ao limite e, mesmo assim, encontrou forças que não vinham de dentro de si? Esse é o agir do Espírito. Ele atua em áreas que a lógica não alcança, porque fortalece o coração quando a mente já não encontra motivos para continuar. Ele reorganiza os pensamentos, traz clareza em meio à confusão e dá coragem quando o medo paralisa. É uma força invisível porque não se mede, não se pesa, mas se percebe em cada detalhe do dia a dia. Essa sustentação divina também ensina um princípio poderoso. Você não precisa carregar a caminhada sozinho. A fé não é apenas acreditar em Deus, mas aprender a se apoiar nele. Quando você compreende isso, cada passo se torna mais leve, porque sabe que não depende unicamente da sua resistência. O Espírito Santo é como um alicerce oculto, firme, discreto, mas inabalável, que segura tudo mesmo quando as estruturas visíveis parecem ruir. O segredo está em reconhecer a presença dessa força. Muitos seguem se arrastando porque tentam viver apenas na força própria, mas os que aprendem a confiar descobrem que a caminhada pode ser sustentada de forma sobrenatural. Essa verdade liberta do peso de ter que controlar tudo e abre espaço para descansar na certeza de que há alguém invisível, mas fiel, carregando junto com você. Assim, a força que o Espírito Santo libera não apenas sustenta, mas também transforma a jornada. O que parecia impossível se torna suportável. O que era motivo de desistência se transforma em aprendizado. E o que parecia o fim se revela como apenas mais um capítulo em uma caminhada guiada por Deus. O descanso que nasce da entrega total. Existe um tipo de cansaço que não se resolve apenas com sono ou férias. É o desgaste que vem da alma sobrecarregada, da mente que não para e do coração que insiste em carregar pesos que não foram feitos para ele. Muitos vivem tentando controlar tudo: resultados, pessoas, futuro. Mas quanto mais tentam segurar, mais pesados se tornam os dias. É nesse ponto que o Espírito Santo nos convida a um segredo simples e transformador. O descanso só nasce quando há entrega total. Entrega total não significa desistir da vida, mas abrir mão da ilusão de controle. É reconhecer que há limites humanos e que Deus é o único capaz de cuidar do que ultrapassa a nossa força. O Espírito Santo conduz a alma a esse lugar de rendição, onde preocupações são colocadas diante de Deus e o coração aprende a confiar.
A ansiedade perde força quando você decide soltar aquilo que não pode resolver sozinho. E, no lugar da exaustão, surge uma paz que não pode ser explicada, apenas vivida. Esse descanso não depende da ausência de problemas, mas da presença de uma confiança firme. Você pode estar no meio da tempestade e ainda assim sentir-se em segurança, porque sabe que não está no controle, mas está nos braços daquele que tudo governa. O Espírito Santo ensina a descansar não pela fuga, mas pela fé. É um descanso que dá coragem para enfrentar o amanhã sem medo, porque cada passo já foi preparado pelo Senhor. A entrega total também transforma o modo de viver. Quem aprende a descansar em Deus não desperdiça energia com preocupações desnecessárias, não se perde em ansiedades paralisantes e não carrega sozinho fardos que deveriam estar no altar. Essa atitude de soltar é uma demonstração de fé prática, porque revela que você confia mais na fidelidade de Deus do que na sua própria capacidade. O Espírito Santo não apenas ensina a entregar, ele fortalece para que essa entrega seja real. Ele tira do coração a resistência de querer controlar tudo e substitui pela leveza de quem caminha guiado pela certeza de que está seguro. Esse é o verdadeiro descanso. Não uma pausa temporária, mas um estado constante de confiança que permite viver com equilíbrio, coragem e paz, mesmo em meio às pressões da vida. O descanso que nasce da entrega total é o caminho para experimentar renovo diário. É a forma de viver menos carregado e mais conectado à presença de Deus, permitindo que o Espírito Santo seja não apenas consolador, mas também sustentador em todas as áreas da vida. O vento que muda a direção da vida. Há fases em que a vida parece seguir em uma linha reta, repetitiva, previsível, até estagnada. Você caminha, mas sente que não sai do lugar. Em outras, o que domina é a sensação de estar preso em caminhos errados, sem saber como voltar atrás. É nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta como vento, trazendo movimento, mudando a direção e conduzindo para onde os planos de Deus já estavam preparados. O vento não pede permissão, simplesmente sopra, e quando sopra, nada permanece igual. Esse vento é símbolo da ação soberana do Espírito. Assim como Jesus ensinou a Nicodemos que o vento sopra onde quer, assim é com aqueles que nascem do Espírito. Você não controla a direção, mas aprende a confiar na condução. Muitas vezes, mudanças inesperadas acontecem. Portas se fecham, pessoas saem do seu caminho, oportunidades surgem do nada. Aos olhos humanos, isso parece confuso, mas na perspectiva espiritual, é o vento do Espírito alinhando sua rota com os propósitos de Deus. O vento do Espírito também é renovador. Ele dissipa nuvens pesadas de desânimo e abre espaço para enxergar horizontes novos. Assim como o vento refresca em um dia quente, a ação dele traz alívio em momentos de sufoco. O que antes era peso se torna leve, porque a presença do Espírito retira aquilo que não serve mais e coloca no caminho apenas o que coopera para o bem. Essa mudança de direção exige fé. Nem sempre você entenderá de imediato para onde está sendo levado. Mas confiar no Espírito é como levantar as velas de um barco. Você não gera o vento, apenas se posiciona para ser movido por ele. Essa entrega transforma a vida, porque leva para destinos que não seriam alcançados pela força própria. É importante perceber que o vento do Espírito nunca sopra para destruir. Ele pode até arrancar o que é frágil, mas apenas para fortalecer o que é verdadeiro. Ele remove apoios falsos para afirmar sua confiança apenas em Deus. Ele fecha estradas de atalhos perigosos para abrir rotas seguras e cheias de propósito. Tudo isso porque o vento não sopra ao acaso, mas de acordo com a vontade perfeita do Pai. Quando o Espírito Santo sopra, a vida muda de rumo. O que parecia fim se transforma em recomeço. O que parecia perda revela-se proteção. O que parecia atraso se mostra como preparação. Esse vento não é destrutivo, é direcionador. Ele não apenas leva você adiante, mas garante que o destino final seja exatamente aquele que Deus sonhou. Esperança que floresce em meio ao deserto. O deserto é símbolo de escassez, solidão e provação. É o lugar onde muitos acreditam que nada pode nascer,
onde a vida parece sufocada pelo calor do dia e pelo frio da noite. Mas é exatamente no deserto que o Espírito Santo se revela como fonte de esperança. Ele transforma o cenário mais árido em terreno fértil para milagres, porque não depende das circunstâncias externas para agir. A esperança que ele gera não é fruto do ambiente, mas do poder de Deus que faz florescer até onde parecia impossível. A Bíblia mostra que o povo de Israel experimentou a presença de Deus no deserto como nunca antes. Colunas de fogo, maná do céu, água brotando da rocha. Tudo isso foi manifestação do Espírito sustentando um povo cansado e sem recursos. Essa mesma realidade se repete hoje, quando a alma atravessa desertos de perda, de enfermidade, de ansiedade ou de solidão. O Espírito Santo se manifesta como provisão. Ele gera dentro de você a esperança que floresce mesmo quando nada ao redor parece cooperar. O deserto tem a função de revelar dependência. Quem passa por ele descobre que a esperança humana é frágil, mas a esperança no Espírito é inabalável. Ele não promete atalhos, mas garante companhia e direção em cada passo. É como uma semente que germina debaixo da areia, invisível aos olhos por um tempo, até romper a terra seca e florescer. Esse florescer no deserto é a prova de que a presença de Deus pode transformar qualquer cenário em lugar de vida. A esperança que o Espírito planta não é ilusão. Ela não mascara a dor, mas oferece sentido em meio a ela. É a certeza de que o deserto não será eterno e de que mesmo nele há aprendizado, fortalecimento e renovo. Essa esperança muda o olhar. Em vez de fixar-se apenas na escassez, você aprende a enxergar o sustento diário que chega como resposta divina. Permitir que o Espírito Santo faça florescer esperança no deserto é abrir-se para uma nova forma de viver. Não mais preso ao pessimismo do ambiente, mas firmado na convicção de que Deus é capaz de criar vida até nas circunstâncias mais impossíveis. Essa esperança é o que mantém os pés caminhando quando tudo convida a parar. É o que reacende a fé quando tudo grita por desistência. Assim, o deserto deixa de ser o fim da jornada e se torna o cenário de revelação da fidelidade de Deus. O Espírito Santo mostra que até em meio à escassez pode existir abundância e que a esperança não apenas sobrevive no deserto, mas floresce com força ainda maior. A voz que rompe a confusão da mente. Há dias em que a mente parece um campo de batalha. Pensamentos se acumulam como nuvens pesadas, a ansiedade sufoca, o medo cria cenários de derrota e a dúvida corrói cada decisão. Nessa confusão interna, muitos buscam respostas em vozes externas, mas acabam ainda mais perdidos. É nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta com uma voz que rompe a desordem da mente. Essa voz não grita, não compete, mas fala com autoridade, trazendo clareza onde antes havia apenas caos. A mente humana é vulnerável. Basta uma notícia ruim, um problema inesperado, ou uma palavra de crítica para gerar tempestades de pensamentos negativos. O Espírito Santo, porém, não apenas acalma essas tempestades, ele reorganiza a forma de pensar. Ele traz à memória a verdade da palavra, que corta como espada afiada os enganos e as mentiras que o inimigo planta. Essa é a diferença entre viver dominado por preocupações e viver guiado pela certeza que vem do alto. Quando a voz do Espírito se manifesta, não há espaço para a confusão persistir. Ele mostra caminhos que antes pareciam invisíveis, revela soluções inesperadas e coloca ordem em meio à desordem mental. É como se uma luz fosse acesa em um quarto escuro. Aquilo que parecia assustador perde o poder quando é iluminado. Essa voz não apenas fala, mas gera paz. Uma paz que não depende da ausência de problemas, mas que permanece mesmo em meio às lutas. Muitos confundem essa voz com pensamentos próprios, porque ela fala dentro, no íntimo. Mas a diferença está no efeito. A voz do Espírito não gera medo, mas coragem. Não gera dúvida, mas convicção. Não gera peso, mas leveza. É uma voz que não aprisiona, mas liberta. Ela é firme, mas nunca opressora. Ela é clara, mas sempre conduz ao amor e à verdade. Essa voz também ensina a discernir.
Quando você se acostuma a ouvi-la, aprende a identificar rapidamente o que é mentira, engano ou ilusão. Isso impede decisões precipitadas, livra de armadilhas e fortalece a fé. Ouvir o Espírito Santo é como ter um guia constante que mostra a rota, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Permitir que essa voz rompa a confusão da mente é experimentar a verdadeira liberdade. É deixar que o Espírito Santo substitua pensamentos de derrota por palavras de vida, que troque medo por confiança, que transforme desordem em clareza. Assim, a mente cansada encontra descanso, e a vida que parecia sem direção volta a caminhar em segurança. A força que não depende do corpo. O corpo humano tem limites claros. Ele se cansa, adoece, perde energia com o tempo. Há dias em que simplesmente levantar da cama parece uma batalha impossível. É nesses momentos que o Espírito Santo se revela como a fonte de uma força que vai além do físico. Essa força não nasce dos músculos nem da disposição mental, mas de um poder sobrenatural que invade o ser humano de dentro para fora, sustentando o espírito, renovando a mente e refletindo até no corpo. Muitos acreditam que só podem continuar quando estão descansados, com energia e disposição. Mas a vida real mostra que as maiores vitórias não acontecem quando estamos no auge da força física, e sim quando permitimos que Deus nos sustente em meio à fraqueza. Paulo declarou que quando estava fraco, então era forte, porque a graça de Deus se aperfeiçoava exatamente na limitação. O Espírito Santo é essa graça manifesta, que não depende do corpo para operar. Essa força se revela nos detalhes mais comuns. É o ânimo que surge inesperadamente depois de um dia inteiro de luta. É a coragem de enfrentar uma situação difícil, mesmo quando o coração ainda treme de medo. É a clareza para tomar uma decisão quando a mente parecia confusa. Tudo isso é fruto da ação do Espírito, que fortalece a alma e dá energia nova mesmo em meio ao desgaste. O Espírito Santo não ignora os limites do corpo, mas os ultrapassa. Ele não apenas renova forças emocionais e espirituais, mas muitas vezes também libera vigor físico para suportar situações extremas. Quantos já testemunharam sentir forças sobrenaturais em momentos de dor, doença ou pressão insuportável? Esse poder não pode ser explicado pela biologia, porque vem diretamente de Deus. Essa força que não depende do corpo ensina uma lição profunda. Você não precisa esperar estar bem para avançar. O renovo do espírito não está condicionado ao seu nível de energia, mas à sua disposição de confiar. Ele age em quem decide se apoiar, e não em quem confia apenas na própria resistência. Assim, quando o corpo falha, o espírito se levanta. Quando a mente desanima, ele sopra coragem. Quando tudo pede desistência, ele libera perseverança. Essa é a marca da força sobrenatural. Não se limita ao que é visível, mas invade o invisível, sustentando cada passo de quem confia em Deus. A promessa que sustenta nos dias de fraqueza. A vida é marcada por altos e baixos. Há dias em que tudo flui com leveza, e há outros em que cada passo parece custar mais do que o corpo e a mente suportam. Nesses dias, a tentação é acreditar que o cansaço é o sinal do fim, que não há mais saída. Mas é exatamente nesses momentos que as promessas de Deus se tornam o alicerce para não desistir. Entre elas, uma se destaca como âncora para a alma. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Essa não é apenas uma frase bonita ou poética, é uma promessa viva, sustentada pelo próprio Espírito Santo. Ele é quem aplica essa palavra no coração cansado e a transforma em combustível para continuar. Quando a fraqueza domina, a promessa lembra que o renovo é certo para quem confia. A fraqueza deixa de ser sentença de derrota e passa a ser oportunidade para experimentar o poder de Deus em ação. O Espírito Santo age como lembrança constante dessa verdade. Ele traz à memória o que foi dito por Deus. Reafirma que a fidelidade do Senhor não depende das circunstâncias e garante que o que está escrito se cumprirá. Essa promessa não é apenas para alguns, mas para todos que decidem esperar. A espera, nesse caso,
Não é passividade, mas confiança ativa. Uma atitude de fé que descansa mesmo em meio ao caos. Nos dias de fraqueza, é fácil esquecer as promessas e focar apenas no peso da dor. Mas o Espírito Santo trabalha para inverter esse foco. Ele levanta os olhos do coração e faz enxergar além do cansaço imediato. Ele mostra que as asas estão prontas para levantar voo, que a corrida não terminará em exaustão e que a caminhada não será interrompida pela fadiga. É Ele quem transforma a promessa em realidade vivida. Confiar nessa promessa muda a forma de enfrentar as batalhas. O que parecia insuportável se torna suportável, não porque o problema desapareceu, mas porque a convicção do cuidado divino se fortaleceu. A promessa é como uma rocha firme em meio ao deserto, como água que brota em terra seca. Ela sustenta, dá sentido e renova. Assim, quando os dias de fraqueza chegarem, e eles sempre chegam, lembre-se de que não são sinais do fim, mas convites para experimentar a promessa de Isaías 40:31. Essa palavra não falha porque vem do próprio Deus. E o Espírito Santo está presente para garantir que ela se cumpra, sustentando cada passo até que a vitória seja alcançada. O fogo que aquece nos dias frios da alma. Existem períodos em que a vida se torna fria. Não se trata apenas da temperatura externa, mas da sensação interna de distanciamento, solidão e apatia. O coração perde o entusiasmo, a fé parece distante e até a oração se torna difícil. É como se a alma tivesse sido coberta por uma geada que congela os sentimentos e paralisa os sonhos. É nesse cenário que o Espírito Santo se manifesta como fogo, aquecendo novamente o interior, devolvendo vitalidade e reacendendo a chama da fé. Esse fogo não é físico, mas espiritual. Ele não queima para destruir, mas para purificar e renovar. Assim como uma fogueira transforma a escuridão e aquece em noites frias, a presença do Espírito Santo muda completamente o ambiente interior. Ele traz luz onde havia sombras, calor onde havia frieza, movimento onde havia estagnação. O que parecia morto volta a pulsar com vida quando o fogo do Espírito começa a agir. A Bíblia descreve o Espírito Santo como fogo em diversos momentos, e esse simbolismo revela seu poder transformador. Nos dias em que a alma está fria, é o fogo do Espírito que traz de volta o desejo de orar, a vontade de crer e a coragem de continuar. Ele aquece as emoções feridas, cura as memórias congeladas pela dor e devolve esperança ao coração desanimado. Esse fogo também tem a capacidade de proteger. Assim como uma fogueira afasta predadores na escuridão, o fogo do Espírito afasta os ataques do inimigo, que tenta se aproveitar dos momentos de fraqueza. Ele cria um círculo de segurança em torno do coração, mantendo a fé protegida e firme mesmo em dias difíceis. Quando a frieza espiritual chega, muitos pensam que a única saída é esperar que passe sozinha. Mas o segredo está em buscar o fogo do Espírito. É no clamor, na rendição e na abertura de coração que esse fogo é liberado. Ele não apenas aquece, mas molda, fortalece e ilumina. Ele transforma o que era frio e sem vida em um coração vibrante e cheio de paixão por Deus. Assim, o fogo do Espírito Santo não é apenas um consolo, é um combustível. Ele devolve propósito, renova forças e garante que, mesmo nos dias mais gelados da alma, a chama da fé jamais se apague. Esse é o poder que mantém viva a caminhada, porque onde o fogo do Espírito está, a frieza nunca prevalece. A mão invisível que guia cada decisão. Na vida, decisões moldam destinos. Algumas parecem pequenas, quase insignificantes, mas se revelam determinantes com o passar do tempo. Outras carregam tanto peso que o coração teme errar. A mente vacila entre opções, o medo paralisa e a dúvida cria um labirinto sem saída. É nesse cenário que o Espírito Santo se revela como a mão invisível que guia cada decisão. Ele não apenas aponta direções, mas conduz com firmeza, mesmo quando o caminho parece incerto. O Espírito não é um conselheiro distante. Ele é o guia presente, aquele que sussurra no íntimo quando é hora de parar, avançar ou esperar. Ele ensina a discernir entre o que parece bom e o que é realmente de Deus. Essa direção não é apenas racional, mas espiritual. Muitas vezes,
não faz sentido aos olhos humanos, mas traz paz ao coração. E essa paz é a assinatura de que a mão do Espírito está conduzindo. Quando você se rende à orientação dele, percebe que não está mais perdido em suas próprias escolhas. Portas erradas deixam de ser atraentes, atalhos perigosos se tornam visíveis e oportunidades alinhadas surgem no tempo certo. O Espírito Santo não conduz com pressa, mas com precisão. Cada passo é colocado no compasso da vontade divina, evitando quedas que poderiam custar caro. A mão invisível do Espírito também fortalece a confiança. Em vez de viver escravizado pelo medo de errar, você aprende a descansar no fato de que ele não abandona quem busca sua direção. Mesmo que uma escolha leve a um caminho difícil, ele transforma cada curva em aprendizado e cada obstáculo em oportunidade de crescimento. Não existe desperdício quando a vida está entregue ao seu controle. Essa condução invisível é o que diferencia uma vida guiada pela própria lógica de uma vida guiada pelo Espírito. A lógica pode falhar, mas o Espírito vê o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Ele conhece o futuro, sabe das intenções ocultas e já preparou o terreno antes mesmo de você chegar lá. Por isso, seguir a sua mão é a decisão mais sábia que alguém pode tomar. Permitir que o Espírito Santo guie cada decisão é viver com a certeza de que o caminho, mesmo que difícil, levará ao propósito. É caminhar sem medo, porque a mão que o sustenta é firme, segura e nunca erra. Essa é a confiança que transforma escolhas em vitórias e decisões em testemunhos de fé, quando as lágrimas se tornam oração. Existem momentos em que as palavras somem. A dor é tão profunda que a boca se cala, o coração aperta e tudo o que resta são lágrimas. Muitos acreditam que nesses instantes a oração se interrompe, como se Deus só ouvisse frases bem construídas. Mas a verdade é que o Espírito Santo transforma lágrimas em oração. Cada gota que cai carrega significados que a mente não consegue expressar e que o céu entende com perfeição. O apóstolo Paulo escreveu que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando não conseguimos falar, ele traduz nossa dor diante do Pai. As lágrimas, aos olhos humanos, podem parecer fraqueza, mas diante de Deus, são declarações silenciosas de entrega, súplicas puras que atravessam os céus. É no choro que muitas vezes a oração se torna mais sincera, porque nasce da profundidade da alma e não de uma tentativa de formalidade. O Espírito Santo acolhe esse momento e o transforma em consolo. Ele envolve o coração com uma presença suave que lembra que você não está sozinho. As lágrimas que escorrem no travesseiro ou durante uma madrugada silenciosa não caem no vazio, mas são recolhidas pelo próprio Deus, que promete enxugar cada uma delas. É assim que o pranto se transforma em semente de esperança, regando o solo da fé para um novo tempo. Quando entendemos isso, passamos a ver o choro de outra forma, não como derrota, mas como comunicação. Não como fraqueza, mas como abertura. As lágrimas revelam vulnerabilidade, e o Espírito Santo age justamente nesses momentos de entrega. Ele não despreza o coração quebrantado, mas se aproxima dele, trazendo renovo e restauração. Essa realidade liberta da ideia de que só é possível orar com palavras bonitas ou discursos elaborados. A oração verdadeira não depende de eloquência, mas de sinceridade. E às vezes, a sinceridade mais profunda não é falada, mas chorada. O Espírito Santo entende cada lágrima, responde com consolo e traduz em vitória aquilo que parecia apenas dor. Assim, cada lágrima pode ser vista como um altar silencioso, mas cheio de significado, onde o Espírito Santo ministra força, paz e esperança. É nesse lugar de fragilidade que nascem as orações mais poderosas, porque não são feitas para impressionar, mas para se render diante de Deus. A coragem que vence o medo oculto. O medo é um inimigo silencioso. Muitas vezes não aparece em gritos ou crises visíveis, mas se esconde no coração, travando decisões, sufocando sonhos e apagando a confiança. São medos que nem sempre são confessados. Medo de falhar, de perder, de ser rejeitado, de não ser suficiente.
Eles crescem no silêncio, mas o Espírito Santo conhece cada um deles. E é exatamente nesses pontos ocultos que ele libera coragem sobrenatural, capaz de vencer o que estava escondido. Essa coragem não é fruto de força de vontade humana. Ela nasce do entendimento de que o Espírito habita em você. A Bíblia declara que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que a presença do Espírito já é, por si só, a resposta ao medo. Ele não elimina automaticamente as circunstâncias que assustam, mas fortalece de tal forma que o medo perde o poder de paralisar. O Espírito Santo atua no íntimo, revelando as raízes do medo. Ele mostra onde a insegurança se instalou, expõe mentiras que o inimigo plantou e substitui tudo isso por verdades divinas. Essa revelação traz clareza e, com ela, coragem. É como acender uma luz em um quarto escuro. O que parecia monstruoso se revela pequeno e sem poder diante da presença de Deus. A coragem que o Espírito libera é prática. Ela se manifesta quando você toma decisões que antes evitava, quando enfrenta conversas difíceis, quando avança em projetos que antes adiava por receio. Não é ausência de medo, mas capacidade de agir apesar dele. É um poder interior que empurra para frente, mesmo quando as emoções ainda tremem. Essa coragem também gera transformação no modo de viver. Quem antes se escondia, começa a se expor com confiança. Quem antes recuava diante de desafios, passa a encará-los com firmeza. Essa mudança não acontece por acaso, mas porque o Espírito Santo trabalha no interior, fortalecendo convicções e lembrando que maior é aquele que está em você do que qualquer ameaça externa. Assim, os medos ocultos deixam de dominar. Eles podem até aparecer, mas já não têm o mesmo peso. O Espírito Santo substitui a paralisia pelo movimento, o pavor pela confiança, a insegurança pela certeza do amor de Deus. E quando essa coragem desperta, a vida deixa de ser guiada por receios escondidos e passa a ser conduzida pela força que vem do alto. Renovo que gera equilíbrio emocional. As emoções humanas oscilam como ondas do mar. Há dias de calmaria e dias de tempestade. Em um momento há entusiasmo e esperança, no outro, tristeza e desânimo. Essa instabilidade faz com que muitos vivam em um ciclo de altos e baixos que desgasta não apenas a mente, mas também o corpo e o espírito. O Espírito Santo, porém, age como um ponto de equilíbrio. Ele não elimina as emoções, mas ensina a administrá-las de forma saudável, trazendo estabilidade onde antes havia descontrole. Esse renovo emocional acontece de dentro para fora. O Espírito Santo não age apenas para consolar em momentos de dor. Ele também reorganiza os sentimentos, curando feridas escondidas e aliviando pesos antigos que ainda influenciam o presente. O que antes provocava desespero passa a ser encarado com serenidade. O que antes gerava ansiedade passa a ser tratado com confiança. Esse equilíbrio não significa ausência de emoções, mas maturidade para não ser dominado por elas. A presença do Espírito Santo gera discernimento para entender os próprios sentimentos. Muitas vezes, a raiva, o medo ou a tristeza são reações naturais, mas quando se tornam governantes da vida, levam à destruição. O Espírito age como conselheiro interno, lembrando que cada emoção deve ser submetida à verdade de Deus. Ele não nega o que sentimos, mas coloca cada sentimento no seu devido lugar, impedindo que se tornem prisões. Esse renovo também fortalece os relacionamentos. Uma pessoa emocionalmente equilibrada reage com mais paciência, fala com mais sabedoria e ama com mais profundidade. O Espírito Santo molda as reações, transforma a impulsividade em calma e corrige atitudes que antes destruíam conexões importantes. É um processo contínuo, mas que resulta em vida mais leve e relacionamentos mais saudáveis. O equilíbrio emocional que vem do Espírito não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando o mundo desmorona, ele mantém a paz dentro. É essa paz que impede o coração de se perder em meio ao caos e que garante forças para continuar. Esse equilíbrio é a marca de quem confia que Deus governa, mesmo quando tudo parece fora de controle. Assim, o renovo que o Espírito Santo libera não é apenas espiritual, mas também emocional. Ele cura, reorganiza, fortalece e equilibra.
E quem experimenta esse equilíbrio descobre que não precisa mais ser escravo das próprias emoções, porque há um Consolador fiel guiando cada passo com sabedoria e amor. A paz que desarma a ansiedade. A ansiedade é como um inimigo silencioso que invade a mente com pensamentos acelerados e cria cenários de medo sobre um futuro que ainda nem chegou. O coração dispara, a respiração pesa e a alma se sente aprisionada em preocupações constantes. Muitos tentam lutar contra a ansiedade com esforço próprio, mas acabam ainda mais presos. O Espírito Santo, porém, libera uma paz que não pode ser produzida por técnicas humanas. É uma paz sobrenatural que desarma a ansiedade e devolve descanso ao coração. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de confiança. Enquanto a ansiedade olha para frente e cria fantasmas, o Espírito Santo aponta para o Deus que já está no futuro, cuidando de cada detalhe. Essa consciência muda tudo. O que antes era motivo de desespero se transforma em oportunidade de confiar. Essa paz chega como um bálsamo que silencia a mente, acalma as emoções e devolve clareza às decisões. O Espírito Santo também ensina a lançar as preocupações aos pés de Deus. Ele lembra que não é preciso carregar sozinho o peso da vida. Cada ansiedade pode ser entregue em oração, e essa entrega abre espaço para a paz ocupar o lugar da inquietação. O apóstolo Paulo afirmou que a paz de Deus guarda a mente e o coração. Esse guardar é como um escudo, protegendo contra os ataques da ansiedade e impedindo que ela domine. Essa paz tem poder prático. Ela se reflete em noites de sono restauradoras, em relacionamentos mais leves, em decisões tomadas com serenidade. Quem vive sob essa paz aprende a não reagir no impulso, mas a agir com equilíbrio. Aprende a não gastar energia em medos que não se concretizaram, mas a investir confiança no Deus que já está no controle. A ansiedade tenta convencer que tudo depende de você. A paz do Espírito mostra que tudo está nas mãos de Deus. Essa mudança de perspectiva é o que desarma a ansiedade, porque quando você entende que não precisa ter todas as respostas, descobre que pode descansar mesmo sem ver o fim da estrada. Assim, a paz que o Espírito Santo libera é um antídoto contra a ansiedade. Ela não apenas alivia momentaneamente, mas transforma a forma de viver. É uma paz constante, que protege, guia e sustenta. E quem experimenta essa paz aprende que, mesmo em meio às pressões da vida, pode permanecer sereno, porque a presença de Deus é suficiente. Força para recomeçar depois da queda. A queda sempre deixa marcas. Pode ser uma escolha errada, um erro repetido, uma oportunidade perdida, ou até um pecado que gera vergonha e arrependimento. O peso da queda muitas vezes é maior do que o fato em si, porque carrega junto a culpa, a sensação de fracasso e a dúvida se é possível recomeçar. É nesse ponto que o Espírito Santo se revela como aquele que não apenas consola, mas dá força para levantar e seguir em frente. Ele não olha para a queda como sentença final. Pelo contrário, ele enxerga nela a oportunidade de reconstrução. O Espírito Santo não ignora a dor, mas transforma o arrependimento sincero em ponto de virada. Ele lembra que o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta de todas, porque a força para recomeçar não vem do orgulho humano, mas da graça divina que restaura. Essa força é liberada primeiro no interior. O Espírito cura a vergonha, silencia as acusações internas e externas e restaura a identidade. Ele lembra que a queda não define quem você é, mas que sua verdadeira identidade está em Cristo. Esse lembrete é o combustível que devolve coragem para recomeçar, não como quem volta ao ponto zero, mas como quem continua mais maduro, mais consciente e mais dependente de Deus. O Espírito Santo também fortalece para que o recomeço não seja apenas momentâneo. Ele ensina a construir bases sólidas, a vigiar contra os mesmos erros e a caminhar em santidade. Ele não apenas levanta, mas sustenta, para que cada passo dado seja mais firme que o anterior. O recomeço se torna então um testemunho vivo de que a graça de Deus é maior que qualquer falha. Essa força se manifesta na prática. É o ânimo para retomar projetos abandonados,
a coragem para restaurar relacionamentos quebrados, a ousadia para voltar a sonhar. É o impulso divino que mostra que ainda existe propósito, mesmo depois de tropeços. O que antes parecia o fim, torna-se início de uma nova fase. Assim, a queda deixa de ser motivo de vergonha eterna e passa a ser o lugar onde o poder do Espírito se revela com mais intensidade. Ele mostra que não há derrota definitiva para quem confia em Deus. Recomeçar não é apenas possível, é parte do processo de crescimento. E a força que torna isso realidade vem do Espírito Santo, que transforma ruínas em reconstrução e erros em histórias de vitória. A presença que nunca se afasta. Um dos maiores medos humanos é o de ser abandonado. A sensação de solidão corrói por dentro, principalmente nos momentos de dor e fraqueza. Muitos acreditam que, quando falham, Deus se afasta. Outros sentem que, no silêncio da vida, foram deixados à própria sorte. Mas a verdade revelada pelo Espírito Santo é clara. A presença dele nunca se afasta. Ele é fiel em todos os momentos, permanece mesmo quando a fé vacila e continua perto mesmo quando o coração duvida. O Espírito Santo não depende da constância humana para permanecer. Sua presença é promessa do próprio Cristo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa não tem exceções. Ele não abandona no erro, não desiste na fraqueza e não se retira nos desertos. Ele é a presença permanente que garante que você nunca está sozinho, mesmo quando tudo parece contrário. Essa presença é percebida de formas diferentes. Às vezes, em um consolo silencioso que acalma o coração. Outras, em uma palavra que surge na mente no momento exato da necessidade. Pode ser em uma canção, em uma lembrança, ou até em algo aparentemente simples do cotidiano que se torna sinal do cuidado divino. A constância do Espírito se revela justamente nos detalhes, mostrando que ele está ali em todos os cenários. Saber que o Espírito Santo nunca se afasta gera segurança. Mesmo quando você sente que não merece, ele permanece. Mesmo quando todos os outros se vão, ele continua. Essa fidelidade transforma a forma de enfrentar a vida, porque cria a certeza de que cada passo é acompanhado. Essa verdade silencia a solidão, porque onde o Espírito está, não há vazio. Essa realidade também quebra mentiras. Quantas vezes a mente tenta convencer que Deus desistiu, que você está longe demais, que não há mais esperança? O Espírito Santo responde a essas acusações lembrando que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem presente, nem futuro. Ele é a prova viva dessa promessa. Companheiro constante, guia fiel, presença eterna. Assim, a vida não precisa ser vivida com medo de abandono. O Espírito Santo está ao seu lado em cada instante, sustentando, guiando e fortalecendo. Essa presença não apenas acompanha, mas transforma. Porque quando você entende que ele nunca se afasta, a solidão perde o poder e a confiança se torna o fundamento da sua caminhada. O segredo de permanecer firme em meio à pressão. A pressão da vida é inevitável. Ela surge no trabalho que exige resultados, nos relacionamentos que pedem equilíbrio, nas responsabilidades que parecem não ter fim. Em certos momentos, o peso se torna tão intenso que muitos cedem ao desespero ou ao esgotamento. Mas existe um segredo revelado pelo Espírito Santo. A capacidade de permanecer firme não vem da força própria, mas da sustentação divina que atua no íntimo. Permanecer firme não é ignorar as lutas ou fingir que não existe dor. É reconhecer que, mesmo em meio à pressão, há uma rocha sólida onde é possível se apoiar. O Espírito Santo lembra constantemente dessa verdade, trazendo à memória as promessas de Deus e fortalecendo a fé. Ele ensina a olhar além da circunstância, enxergando que o peso do presente não se compara à glória que será revelada. Essa firmeza não acontece de uma vez só, mas é construída diariamente. O Espírito atua como um treinador espiritual, fortalecendo pouco a pouco a resistência interior. Ele ensina a respirar em meio ao caos, a confiar em meio às perdas e a prosseguir mesmo quando tudo parece convidar à desistência. O segredo não está em evitar a pressão,
mas em aprender a suportá-la com a força que vem do alto. A presença do Espírito também ajusta a perspectiva. O que antes parecia um fardo insuportável passa a ser visto como oportunidade de crescimento. A pressão que poderia esmagar se torna exercício que fortalece. É como o vento contrário, que, em vez de derrubar a árvore, aprofunda as raízes. Esse processo gera maturidade espiritual, equilíbrio emocional e confiança inabalável. Esse segredo muda a forma de encarar as batalhas. Não se trata mais de lutar sozinho até o limite, mas de caminhar apoiado em uma força invisível, que não falha e não se esgota. É a presença constante do Espírito Santo que garante que, mesmo sob pressão, você não será esmagado. A firmeza se torna testemunho, e a vida se transforma em prova viva de que a graça de Deus é suficiente em qualquer cenário. Assim, permanecer firme em meio à pressão não é apenas uma habilidade, mas um milagre diário do Espírito Santo. Ele molda, fortalece e sustenta, garantindo que a pressão da vida não destrua, mas prepare para vitórias ainda maiores. Vitória que nasce no invisível. Muitas pessoas acreditam que a vitória só é real quando se manifesta no mundo visível. Contas pagas, problemas resolvidos, doenças curadas, portas abertas. Mas o Espírito Santo ensina um princípio mais profundo. A verdadeira vitória começa no invisível, no interior, antes de se revelar fora. É no coração que a batalha é vencida primeiro, quando a fé se firma, quando a esperança resiste e quando a confiança em Deus prevalece sobre as circunstâncias. O inimigo sabe disso e tenta travar guerras na mente e no espírito antes de atacar a vida externa. Ele sussurra dúvidas, alimenta medos e semeia pensamentos de derrota. Se conseguir vencer dentro, já não precisa lutar fora. Por isso, o Espírito Santo atua como guardião do interior. Ele fortalece a mente com a palavra, sustenta a alma com paz e cobre o coração com a certeza de que Deus está no controle. Quando essa vitória interna é estabelecida, nenhuma circunstância externa pode derrubar. A vitória invisível se manifesta em atitudes que parecem pequenas, mas são decisivas. É a oração feita em meio ao choro, o perdão liberado mesmo com dor, a decisão de continuar crendo quando tudo parece contrário. Essas escolhas interiores abrem espaço para que a vitória se torne visível no tempo certo. O Espírito Santo guia cada uma delas, lembrando que o que importa não é apenas vencer fora, mas ser transformado dentro. Esse processo muda a forma de encarar as lutas. A espera deixa de ser desespero e passa a ser preparação. A dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna parte da construção da vitória. Porque quem já venceu no invisível não depende de sinais imediatos para seguir em frente. A certeza do coração é suficiente para sustentar até que os olhos vejam. Assim, a vitória verdadeira não começa quando a situação muda, mas quando o Espírito Santo fortalece o interior, a ponto de nada abalar a fé. É nesse lugar invisível que as maiores conquistas são definidas. E quando o coração já experimentou essa vitória, o que acontece fora é apenas consequência de uma obra que já foi estabelecida dentro, a chama que ninguém pode apagar. Depois de cada reflexão e cada verdade revelada, uma certeza se torna clara. A vida sustentada pelo Espírito Santo nunca será dominada pela derrota, porque há dentro de você uma chama que não se apaga, acesa pelo próprio Deus, alimentada pela sua presença e protegida pela sua fidelidade. Essa chama pode até ser abafada pelas lutas, encoberta pelas lágrimas ou enfraquecida pelo cansaço, mas jamais será extinta. O Espírito Santo é o guardião desse fogo, e enquanto ele estiver em você, haverá sempre renovo, sempre esperança, sempre vitória. Essa chama representa a continuidade da obra de Deus em sua vida. Ela não depende da sua força, mas da graça dele. Não é sustentada pelas circunstâncias, mas pela promessa de que o Senhor não abandona a boa obra que começou. Cada queda pode ser seguida de um recomeço, cada deserto pode florescer, cada silêncio pode ser resposta. E no centro de tudo, o Espírito Santo mantém viva a chama que ilumina o caminho. O inimigo pode tentar soprar ventos contrários,
mas não conseguirá apagar o que foi aceso por Deus. A vida pode impor pesos, mas não é capaz de extinguir o que foi marcado pela eternidade. Essa chama é o sinal de que você não está sozinho, de que sempre haverá forças para continuar e de que, mesmo quando tudo parece perdido, existe um fogo que insiste em arder. Por isso, este não é apenas o fim de um conteúdo, mas o início de um novo tempo em sua vida. Um tempo de consciência de que a vitória já foi decretada dentro de você e de que o Espírito Santo continuará soprando, aquecendo, guiando e fortalecendo. Essa chama é sua herança espiritual, sua garantia de que nunca caminhará nas trevas, porque a luz de Deus permanece. Então, permita que essa chama brilhe ainda mais forte a partir de agora. Alimente-a com fé, oração e entrega diária, porque enquanto o Espírito Santo estiver em você, nenhuma circunstância, nenhuma pressão e nenhuma fraqueza será capaz de apagar a chama que Deus acendeu. Essa é a vitória eterna que já arde em seu interior.